Mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, que possamos colocar nossa adoração acima de tudo. Às vezes colocamos nossas inquietações, nossos problemas, nossas dificuldades, e realmente mexe muito com a gente. Mas que possamos lembrar que esse é o Deus que nós servimos, esse Deus que cuida, esse Deus que trabalha a nosso favor. Então, quando nossa tristeza, nossas dificuldades tentarem nos parar, lembramos, o nosso Deus é por nós, o nosso Deus é maior do que a dificuldade, o nosso Deus é maior do que a ansiedade, e Ele tem cuidado de cada um de nós. Eu convido agora o Ministério de Louvor para estar aqui. Boa noite, igreja. Glória a Deus. Peço que os irmãos coloquem de pé essa noite. Que a alegria está mais no domingo na casa do Senhor para adorar o nome dele. Quantos aqui vieram para adorar o nome do Senhor? Levante as suas mãos nesse momento. Nesse momento de louvor, nós iremos falar sobre um rei. Um rei que está acima de todos os tronos e de todos os reis. E o nome dele é Jesus Cristo. Quantos acreditam nesse rei nessa noite? Nós iremos adorar esse rei, que é dono do nosso coração, que é dono da nossa vida. Aleluia. Minha morte é
Quantos aqui nessa noite querem viver o novo começo do Senhor? É sobre isso que nós vamos cantar. Se você não cumprimentou, vamos estar nessa hora, desse momento. Dê um abraço bem forte. E tudo por ele essa noite. Senhor,
dos meus irmãos que aqui estão, Senhor, que tiraram esse momento por mim para te adorar, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, Pai, que essa oportunidade que eles tiverem, Senhor, eles vêm estar dizimando e ofertando, Pai, tudo que eles têm, Pai, a Ti. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nada nova chega.
sei que às vezes à noite, quando nós deixamos a nossa cabeça no travesseiro, e as coisas que aconteceram no dia nos deixam perturbados. Mas nessa noite eu profetizo um novo dia, uma nova manhã sobre a tua vida. E o Senhor irá fazer aqui nessa noite. Então, amigo, se você entrou com algum problema aqui nesse lugar, nós profetizamos um novo dia da sua vida. Perfeito não sou,
igreja, boa noite. Boa noite. Falando sobre o momento missionário, é que no mês de fevereiro, dia 17 de fevereiro, nós entramos, os islâmicos eles entraram no Ramadã, que é o momento onde eles jejuam do pôr do sol, quer dizer, do nascer do sol ao pôr do sol. Nesse momento eles se abdicam de práticas, relações sexuais, alimentos, e até o sol voltar, eles continuam orando, rezando para Allah. E nesse momento, países que são islâmicos sofrem mais, cristãos que vivem em países islâmicos sofrem mais perseguição. E essa imagem mostra os islâmicos do Ramadã e os evangélicos perto da data do Natal, na Indonésia. Na Indonésia é um dos países que tem mais muçulmanos no mundo, onde 87% da população é muçulmana e 10% é cristã e cerca de 1%, assim, 2% é de outras religiões. Mas o que acontece nesse Ramadã? No Ramadã, os islâmicos acabam deixando as suas leis mais rigorosas, acabam fazendo mais perseguição em cristãos a todo momento, onde cristãos que não seguem as práticas islâmicas são mortos, são presos, porque eles não jejuam, e às vezes dizem jejuar para não ser mortos. Nesse momento, eu vou pedir à irmã Maria, a diaconisa Maria, para estar orando pela Indonésia, pelos cristãos que vivem na Indonésia, porque pedir para que eles sejam fortificados cada vez mais, que o coração deles sejam mais contritos para as coisas de Deus, e que eles não percam o foco que é Cristo. E que vocês, nesse momento de oração, estejam com a cabeça totalmente virada para a Indonésia, orando pela Indonésia e orando por esses cristãos que passam por perseguição a cada dia. Pai querido, nós estamos na tua presença, ó Deus, entregando, Deus, nossos missionários nas tuas santas mãos. Visita a vida de cada um, Senhor. Guarda o livro de todo mal. Aonde ali que eles estiverem, Deus, para levar a tua palavra, eles venham a ser protegidos por ti. Ó Deus, cuida da família de cada missionário onde eles estão neste momento, ó Deus. Cerca eles com a tua mão poderosa de poder. Abençoa também a Indonésia, toma as tuas santas mãos, Senhor. Limpa aquele povo que precisa de ti, Senhor. Ó Deus, que possamos clamar, que possamos buscar, Senhor, que aquele povo venha se converter. Nós te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Não possamos nos esquecer, né? Quando estamos aqui no conforto da nossa igreja, quantos irmãos sofrem por amor a Cristo, né? Pelo amor ao Evangelho. Então que não possamos esquecer dos nossos irmãos. Convido o diácono Pedro que possa acompanhar o pastor Cantilho e orar pela vida dele. Louvado e bendecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Louvado seja Deus. O Senhor nos trouxe nessa noite para louvar e bendizer o teu nome e para que nós nos preparássemos para ouvir que tem um recado de Deus para nós. E para esse fim, o pastor Emanuel convidou o pastor Cantilho para nesta noite trazer um recado de Deus, a mensagem do Senhor para nossas vidas. Estaremos louvando, agradecendo a Deus por este momento tão esperado, que é da mensagem do nosso Deus para nós. Que Deus use, como tem usado o teu servo, para a honra e glória do nome do Senhor, para trazer para a igreja o que ela precisa ouvir do Senhor Jesus. Amado Deus, aqui está o teu servo mais uma vez. Usa ele, Deus, para a honra e glória do teu nome. Pai, ser com a tua igreja, que estejamos com o coração aberto e a mente, ó Deus, aguçada para saber o que o Senhor está querendo falar a nós. Enche-nos do seu Santo Espírito, dirige a tua igreja. Muito obrigado por este momento, em nome de Jesus. Boa noite, amada igreja. Boa noite.
Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Eu vou acabar pedindo carta para cá, hein? O pastor Manuel está tirando suas merecidas férias, em breve estará de volta. Eu agradeço mais uma vez o convite do meu querido amigo. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 17. Verso 5. Jeremias 17, verso 5. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Vou repetir. Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Pai, que seja abençoada a leitura da Tua Palavra, que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Que a semente da Tua Palavra encontre, Senhor, terra fértil em cada coração. Que sejamos iluminados pelo Teu Espírito Santo. Que haja arrependimento essa noite. Que haja autoexame essa noite. E que o Teu nome seja glorificado, Senhor, em nossas vidas ao sairmos daqui para os nossos afazeres durante essa semana. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. No início da minha caminhada cristã, toda vez que alguém citava esse texto, ele era interpretado como que se a gente não devesse confiar em ninguém, que a gente não devesse colocar nossa confiança no pastor ou em qualquer outro ser humano, que a nossa confiança deveria estar somente em Deus. Mas com o passar do tempo, a gente vai estudando, a gente vai analisando o texto, e não é bem isso que ele quer dizer. Eu quero começar contando uma experiência minha recente. Eu saí da minha antiga igreja, a qual eu estava há 8 anos, por uma desavença, pode-se dizer, com o pastor. Certa vez eu preguei lá na igreja, dei um testemunho pessoal que eu estava prestes a vencer a minha carteirinha de estudante. E para que eu pudesse renovar a minha carteirinha de estudante, eu teria que estar estudando. E eu a fiz quando eu fiz uma pós-graduação em teologia sistemática, então eu adquiri a carteira de estudante. Só que no ano seguinte eu não tinha feito outra pós e a minha carteirinha ia vencer. E aí eu pensei, o que eu vou fazer agora sem minha carteirinha? Eu usava para pagar minha entrada, né? Facilita algumas coisas, eu gosto muito de ir ao Maracanã, então pagava minha entrada, cinema. E aí Satanás, obviamente, vem na nossa ouvida e fala: por que você não falsifica o diploma? E aí eu pensei em pegar o diploma que eu peguei da minha pós pela internet, né? Digitalizar e mudar a data do ano para o ano letivo, assim eu poderia pedir minha carteirinha, porque quando você pede a carteirinha você tem que apresentar o diploma da matrícula que você está estudando. Eu pensei em fazer isso, mas a palavra de Deus diz que quando vem a tentação, Deus também dá o livramento. E aí o Espírito Santo falou: não faça isso. E aí, na hora que eu estava fazendo o pedido, deixando o formulário da carteirinha, eu coloquei os dados verdadeiros, que minha pós era de 1 ano. E eu comecei ela em fevereiro, então ela terminava em fevereiro, só para atender antes. Eu coloquei os dados, e a carteirinha vencia justamente em fevereiro, mas ainda não tinha vencido. Faltava alguns dias. Então, eu coloquei os dados verdadeiros do diploma
E, para minha surpresa, a carteirinha foi liberada. Ou seja, eu não precisei falsificar o diploma. Deus me deu esse livramento. E eu contando isso na igreja, eu virei para o pastor e falei que todos nós somos falhos, todos nós somos passivos de erro, isso pode acontecer com qualquer um. E a resposta dele, me lembro que ele estava sentado assim na frente, ele falou assim: fale por você. Eu entendi o que ele quis dizer. E eu guardei aquilo no meu coração. Passou-se alguns anos. Para resumir a história, ele fez exatamente a mesma coisa que eu não fiz. Por isso eu sei Deus. O texto fala que nós não devemos confiar em nós mesmos. Isso que ele fala. Ele diz que você não deve fazer do seu braço a sua força. E para exemplificar isso aqui, eu quero contar a história de um homem da Bíblia. Vou falar de mim é muito fácil. Eu me identifico muito com Pedro e eu quero fazer com que você se identifique também com o apóstolo Pedro. É sobre ele que eu quero falar essa noite. O apóstolo Pedro foi o segundo discípulo escolhido por Jesus. O seu irmão André foi o primeiro e ele veio logo depois. Mas antes dele ser apóstolo, o Senhor Jesus já havia feito um milagre na casa de Pedro. Ele tinha curado a sogra de Pedro. Então Pedro já tinha conhecimento de quem era Jesus. Então ele viu o primeiro milagre na sua família, na sua casa. E ele foi um dos primeiros discípulos a serem chamados. Pedro fez algo que nós, pelo menos até hoje, em 2000 anos, eu nunca vi ninguém fazer. Pedro andou sobre as águas. O texto vai dizer que ele viu Jesus vindo sobre as águas de noite. João disse ao Senhor, ele disse: se é o Senhor mesmo, faça com que eu vá até o Senhor. E Jesus falou: vem. O texto diz que Pedro desceu do barco e andou. Só que ele tirou os olhos de Jesus e colocou na tempestade, nas ondas, e começou a afundar. Então Jesus ergue ele pela mão e volta com ele. Jesus não pegou ele no colo, voltou andando com ele sobre o mar e colocou ele no barco. Pedro foi enviado junto com os 70 apóstolos a pregar nas cidades que Jesus ia percorrer. E o texto vai dizer que ao retornar, os discípulos disseram que até os demônios se submetiam, ou seja, Pedro expulsou o demônio. Pedro orou pelas pessoas. Pedro libertou pessoas do poder do diabo. Então Pedro também teve essa experiência. Certa vez Jesus subiu ao monte e de repente 2 homens aparecem ao seu lado, Elias e Moisés. E o rosto de Jesus se transfigura e Pedro vê Jesus transfigurado. Algo que nós só vamos ver na glória. Ele viu em vida. Ele ficou tão maravilhado que ele disse: é bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas. Ele não queria mais sair dali. Uma voz do céu veio e disse: esse é meu filho amado, ouçam. Deus disse a Pedro: fica quieto, cale a boca, deixa que ele fale. Pedro viu todos os milagres que Jesus havia feito. Pedro viu Jesus curar leprosos. Pedro viu Jesus curar aleijados. Pedro viu Jesus cuspir no chão, fazer lodo e curar um cego de nascença. Pedro viu Jesus ressuscitando mortos. Coisas que nenhum de nós viu. Certa vez Jesus reúne seus discípulos e pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí eles dizem, uns dizem que o Senhor Elias, outros dizem que é um dos profetas, ou João. Então ele vira para os discípulos e diz: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E quem se levanta? Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: parabéns,
carne e sangue que te revelou, mas o Pai Celestial. Isso eu te digo, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Olha que elogio. Pedro teve revelação do Espírito Santo acerca de quem era Jesus. Só que, pouco tempo depois dessa revelação, que todos nós ficaríamos abismados, né? Os discípulos devem ter batido um no outro. Nossa, olha só, Pedro teve uma revelação. Agora, ele está assim com Deus. Mas, em Mateus 16, 23 e 24, você pode ler? Mateus 16, 23 e 24. Jesus estava falando da sua morte. Vou começar pelo versículo 21. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então, Pedro, olha ali, chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. O Pedro, que havia tido uma revelação. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. O grande Pedro, que teve uma revelação, e agora foi usado por quem? Por quem? Satanás. E o meu tablet parou. Mas eu vou continuar. Então, Pedro, um dos primeiros apóstolos, Pedro que viu todos os milagres de Jesus, Pedro que viu Jesus transfigurado, Pedro que expulsou o demônio, Pedro que andou sobre o mar, Pedro que teve revelação dos céus, se deixou ser usado por Satanás. Certa vez também Jesus, depois de ter entrado em Jerusalém, disse que iria ter que ser crucificado. E Pedro disse: ainda que todos esses te abandonem, eu jamais te abandonarei. Eu darei a minha vida pelo Senhor. E o que Jesus diz a ele? Pedro, ainda hoje, antes do galo cante, você me negará uma vez? 3. 2 vezes? 3 vezes. Ele ainda disse: eu nunca vou fazer isso. Mas Jesus tinha avisado a ele. Lucas 22. Pedro, Satanás pediu para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por você, para que a tua fé não desfaleça. Mas você, quando se converter, fortalece os irmãos. Peraí. Pedro andou 3 anos com Jesus, teve toda essa experiência, teve revelação do céu.
Jesus diz a ele: quando você se converter, tem alguma coisa errada. Ou com Jesus, ou com Pedro. Então Jesus é preso. Mas quando Pedro disse a Jesus que ele daria a vida por Jesus, Pedro não estava mentindo. Pedro estava sendo verdadeiro, estava sendo sincero. Ele estava sendo sincero. Porque quando Jesus foi preso, todo mundo correu, menos ele. O que Pedro fez? Ele pegou a sua espada e cortou a orelha do soldado. Todo mundo fugiu, ele foi o único que ficou. Então ele estava sendo sincero, porque ele correu o risco de vida ao fazer isso. Imagina a legião de soldados romanos vindo para Jesus, que não foi um soldado só. E aí Pedro se arrisca cortando a orelha do soldado. Imagina se aqui no Rio, se ele faz isso com um soldado pobre, já tinha sido delegado. E aí Jesus vai, cola a orelha do soldado e diz a ele: quem pela espada fere, por ela será ferido. E Jesus é preso. Então Pedro se esconde, alguém chega até ele e diz: você estava comigo. E ele diz: eu não. Vem outra serva e fala: olha só, você é da Galileia, certamente você andava com ele. Pela segunda vez ele diz: eu não o conheço. Depois chega outra pessoa e fala: certamente você é um deles. E já nervoso: homem, não sou. Não conheço. E o texto vai dizer que nesse momento Jesus olha para ele e ele olha para Jesus. Ele começa a chorar. Naquele momento, Pedro se enxergou. Esse é o tema da mensagem: aprendendo a se enxergar com Pedro. Pedro se enxergou. Então Jesus é crucificado e Jesus ressuscita. As mulheres vão até o sepulcro e ela pensa que é o jardineiro, Maria, e ele diz: vá até os meus discípulos e a quem? Vá ao encontro dos meus discípulos e a Pedro. Jesus não incluiu ele nos discípulos, ele destacou: vá até os meus irmãos e a Pedro e diga para me contar na Galileia. E aí o texto vai dizer de João que eles estão pescando. Pedro estava sem roupa. E aparece um homem na areia e diz: o que vocês têm para comer, meus irmãos? E eles não tinham pescado nada. Então o homem diz: joguem a rede do lado direito. Eles obedecem, jogam. O texto vai dizer que a rede veio cheia de peixe. E aí João diz: Pedro, é o Senhor. Pedro, do jeito que estava, se jogou na água. Como seria esse encontro? Porque certamente Pedro se lembrou das palavras de Jesus, que ele ia negar, mas ele lembrou de uma outra palavra de Jesus. E infelizmente eu não vou poder dar as referências, porque o meu tablet está sem internet. Alguma coisa aconteceu, as referências que eu coloquei sumiram, então eu pedi a graça de Deus. Depois eu até passo a referência para vocês. Então, ele certamente se lembrou de uma palavra de Jesus que dizia: aquele que me negar, aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai.
mas aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai. Certamente ele lembrou disso. Certamente ele lembrou disso. Deixa eu ver se vai. E aí Jesus senta com eles e pergunta: Simão, filho de João, você me ama? E ele responde: sim, Senhor, eu te amo. Pela segunda vez Jesus pergunta: Pedro, filho de João, você me ama? E ele responde: sim, Senhor, eu te amo. O texto vai dizer que pela terceira vez Jesus pergunta: Simão, filho de João, você me ama? E o texto vai dizer que Pedro fica triste por ser a terceira vez e diz: Senhor, tu sabe todas as coisas e sabe que eu te amo. Obviamente, Jesus perguntou as 3 vezes porque ele negara 3 vezes. E nas 3 Jesus fala: apacenta meus cordeiros, apacenta meu rebanho. Só que em português, a gente lê na nossa Bíblia, você me ama, eu te amo, você me ama, eu te amo, é a mesma coisa. Só que quando a gente vai para a língua original, que é o grego, nós sabemos que no grego existem 3 palavras para amor. Enquanto para nós a gente distingue amor da mesma palavra, mas dependendo do relacionamento, por exemplo, amor de mãe, nós dizemos que é o amor mais forte que existe, não é isso? O amor de marido e mulher é diferente do amor de mãe. Quando nós falamos uns para os outros aqui, eu te amo no amor de Cristo, é diferente do amor de marido e mulher, é diferente do amor de mãe. Só que é tudo amor. No grego não. No grego o amor incondicional é o amor, vocês estão afiados. Qual é o amor de Deus? Amor ágape. O amor entre marido e mulher é chamado de amor eros em grego. E o amor de amigo é filéu. Então são esses 3 tipos de palavras. E nesse texto existem 2 palavras para amor. Quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Ele está perguntando: você me ágape? Você me ama com amor incondicional? Só que a resposta de Pedro não é a mesma da pergunta. Ele responde: sim, Senhor, eu te amo. Só que esse amo não é ágape, é filéu. Ele diz: eu gosto do Senhor. E aí pela segunda vez Jesus pergunta: você me ágape? E ele pela segunda vez diz: eu te filéu, eu gosto do Senhor. Só que a terceira vez que Jesus pergunta, Jesus não pergunta se ele é ágape. Ele pergunta: você, filéu, você gosta de mim? E aí ele fica triste. Não só por ser a terceira vez, mas porque Jesus mudou a pergunta. Por isso ele também muda a resposta. Tu sabe todas as coisas. E sabe que eu só gosto do Senhor. Qual é a diferença desse Pedro para o Pedro de 1 ano atrás? Há 1 ano atrás ele disse que ele amava Jesus mais do que todos. Há alguns dias atrás ele disse que se todos abandonassem, ele nunca abandonaria, ele daria a vida por Jesus. Esse era o Pedro que fazia o contrário do texto que nós lemos. Maldito o homem que confiou no homem. Ele confiava nele. Ele confiava na sua força. Ele confiava na sua autonomia. Ele confiava no que ele sabia acerca de Jesus. E o que ele sabia acerca de Jesus? Por que Pedro negou a Jesus? Foi por medo? Não foi. Porque ele desafiou o soldado romano. Foi por falta de experiência? Não foi, porque ele andou 3 anos com Jesus. Ele negou a Jesus porque ele tinha uma imagem distorcida de quem era Jesus. Lembra do aviso de Jesus? Você não pensa como as coisas de Deus, mas como homem, o texto que nós lemos, atrás de mim, Satanás.
Pedro via em Jesus alguém que ia libertar o povo de Israel do jugo romano. Pedro não via Jesus como Messias, Salvador de pecados, mas Salvador humano, que ia libertar Israel do jugo romano. E ele estava pronto para morrer por esse Jesus que ia libertar o povo. E quando ele vê Jesus sendo preso, a sua perspectiva de quem era Jesus vai por terra. Acabou a minha esperança. Isso é corroborado por discípulos que estavam a caminho de Emaús. Eles estão indo embora, tristes, cabisbaixos. Jesus aparece do lado deles. E meu, o que aconteceu? O Messias que a gente acreditava que ia libertar. Vocês sabem o texto. E aí Jesus começa a dizer tudo que a Escritura falava sobre ele. E aí eles voltam de novo para Jerusalém. Pedro negou Jesus, assim como nós fazemos, porque alguns aceitam Jesus, por assim dizer, pelo que ele pode fazer, pela prosperidade que ele pode dar, pela vida boa que ele pode dar nesse mundo, pelas coisas que ele pode fazer na nossa família, na nossa casa, pelo emprego que ele pode me dar, pela saúde que ele pode restituir, mas perdem de vista o real motivo pelo qual Jesus morreu por nós. Ele não morreu para nos dar prosperidade. Ele não morreu para que nós tivéssemos saúde plena, morrêssemos de velhice. Ele não morreu para que tenhamos casa própria, bom